No resumo diário de Terra Nostra, Juliana e Marco Antônio conversam com pesar, lamentando profundamente a prática cruel e histórica de separar mães negras de seus filhos pequenos. O homem relembra, com um tom melancólico, que seu próprio avô costumava vender as crias das negras da fazenda, como se fossem mercadoria. A mulher, com firmeza e determinação inabalável, afirma categoricamente: minha cria ninguém me tira. Nas ruas da cidade, as pessoas estão brigando e protestando com grande agitação. O marido de Juliana e seu pai saem para observar a situação, mas ao depararem com o caos generalizado que tomou conta das vias, logo retornam apressadamente para a segurança do prédio. Matel finalmente chega a São Paulo e beija carinhosamente sua esposa, enquanto Gumercindo, com curiosidade evidente, questiona Angélica sobre o paradeiro de Augusto, demonstrando certa preocupação. A empregada, com olhar desconfiado, questiona Damião sobre quem era exatamente a pessoa que estava conversando com ele no portão da propriedade, já sabendo perfeitamente que se tratava do temido capitão do mato. Altino continua passando muito mal, seu estado se deteriorando visivelmente, e acaba desmaiando de forma súbita depois da violenta pedrada que recebeu na cabeça. Todos ao redor se desesperam completamente com a gravidade da situação. Dona Maria continua obsessivamente fixada no filho de Nana, persistindo em deixar o padre completamente transtornado com essa questão que não sai de sua mente. O padre tenta pacientemente acalmar a senhora perturbada, dizendo com voz serena: a senhora própria disse que se um filho nascesse homem, ela lhe mandaria. O senhor mandou. Por que deve ter nascido menina? Ela continua veementemente reivindicando a posse sobre essa criança inocente, contando minuciosamente a dolorosa história de Nana. As negras dessa senzala nunca tiveram direito algum sobre suas crias. Elas tinham meninos, meninas, que eram vendidas pelos seus senhores, como eles bem entendiam, sem piedade alguma. Foi assim que meu marido comprou essa propriedade. Essa alegria aí, a mãe dela veio de um jogador que estava em aperto financeiro. Foi assim que todas essas mães vieram parar aqui nessa casa. Padre Olavo assume conhecer bem esse fazendeiro mencionado. Maria continua com amargura crescente. Pois essa negrinha cresceu aqui mesmo, na nossa propriedade. Ela foi criança aqui, brincando pelos cantos. Cresceu até ficar mocinha trabalhando na lida pesada do café. Eu trouxe a mãe dela para dentro de casa justamente por causa dela. Ela brincava alegremente com as minhas filhas, Padre Olavo. Até que um dia ela puxou o cabelo da minha Rosana com força. Eu bati nela sem dó e mandei as duas de volta para a senzala imediatamente. Eu tomei as dores da minha filha como qualquer mãe zelosa faria. Eu acho que a Rosana nem se lembra mais disso. Maria diz ao padre, com rancor evidente, que acredita que a escrava se deitou propositalmente com seu marido para se vingar dela de forma calculada. O padre segue tentando pacientemente acalmar a mulher perturbada, que permanece obsessivamente fixada em encontrar a criança com a ajuda do religioso. O senhor sabe muito bem como fazer isso. Olha lá, Padre Olavo, mentir é pecado mortal. A italiana insaciável admira silenciosamente seu amante másculo, enquanto ele se veste com pressa. E ele reforça firmemente que precisa voltar para junto de sua esposa. Ela responde com naturalidade que irá cuidar dedicadamente de seu pai enfermo. Gumercindo se prepara calmamente para dormir e demonstra genuína preocupação com o estado de Atílio. Ele se declara profundamente orgulhoso de Angélica e do lar acolhedor que ela construiu com tanto carinho. Ela se despede com ternura. Eu amo profundamente o senhor, papai. Apesar de tudo o que aconteceu. O pai questiona com curiosidade crescente. Apesar do que, minha filha? Ela desconversa rapidamente. De nada importante, papai. Mas eu amo muito o senhor. Boa noite e descanse bem. Augusto finge dramaticamente ter sido brutalmente atacado. Eu deixei meu pai descansando no hotel. Quando estava voltando tranquilamente para cá, eles me pegaram de surpresa. A esposa, visivelmente preocupada, pergunta ansiosa quem foi o responsável. E o marido responde com ar abatido. Nem sei ao certo, Angélica. É uma turba violenta e descontrolada. Tive que lutar desesperadamente para conseguir escapar. A mulher oferece ajuda solícita para auxiliá-lo a se trocar. Mas o marido, visivelmente incomodado, responde secamente: vai querer me ver nu, justo hoje? Então, vire para lá e não olhe. Angélica fala abertamente sobre sua preocupação constante e seu medo genuíno de perder o marido, que a trata com desdém cruel. A mulher demonstra clara atração pelo marido e declara que não vai fugir caso ele a deseje verdadeiramente. O homem infiel faz drama exagerado, dizendo que precisa dormir urgentemente, que está completamente exausto e que acabou de sair de uma guerra terrível. A esposa fica visivelmente triste, mas mesmo assim, pede desculpas humildemente. O padre está visivelmente nervoso por ter perdido completamente a hora e se atrasado consideravelmente para a missa matinal,
ficando genuinamente preocupado com o que os fiéis devotos vão pensar de sua falta de pontualidade. Maria aproveita maliciosamente para alfinetar. O Senhor pode dizer exatamente o que quiser, porque eles acreditarão cegamente. Afinal de contas, padre não mente nunca, não é mesmo? A empregada italiana pede respeitosamente permissão para falar. Desde que meu povo chegou aqui, nesse país distante, nessa fazenda, nunca conseguimos assistir a uma missa sequer. E a gente sente muita falta disso, sabe, padre? Porque lá na nossa querida Itália, a gente nunca faltava na igreja dominical. E a gente achou ingenuamente que aqui ia ser exatamente a mesma coisa, mas infelizmente não foi. Eles discutem longamente sobre a possibilidade real de o padre celebrar mais missas regulares na fazenda, especificamente para os trabalhadores italianos devotos. A italiana pede humildemente para que o padre faça uma missa especial em gratidão pela melhora milagrosa de seu marido enfermo, já que foi uma promessa sagrada que ela fez. O padre concorda prontamente com o pedido. O religioso se despede cordialmente, e a italiana ingênua comenta que ele parece verdadeiramente um santo abençoado. Maria rebate asperamente. De santo, ele não tem absolutamente nada. A italiana fica completamente assustada, sem conseguir entender o verdadeiro motivo da patroa dizer algo tão terrível. As irmãs passam casualmente por Paola na rua movimentada, que cumprimenta educadamente com um bom dia, mas Rosana, tomada de raiva pelos italianos, resolve provocá-la deliberadamente. A italiana não deixa barato e grita furiosamente, "Putanas!" em sua direção. Rosana fica completamente furiosa e quer ir atrás da italiana para brigar fisicamente, mas acaba sendo firmemente segurada pela irmã mais prudente. Os homens estão confortavelmente à mesa, tomando o café da manhã e discutindo seriamente sobre os protestos violentos e o estado delicado de saúde de Altino. Rosana chega brigando intensamente com Angélica, completamente brava pela irmã ter impedido que ela se confrontasse com a italiana desrespeitosa. Rosana explica detalhadamente o que aconteceu na rua. O pai fica visivelmente bravo com a situação, mas Augusto consegue acalmar diplomaticamente os ânimos exaltados. Matteo pede insistentemente para se apressarem para partirem logo. Gumercindo manifesta o desejo de procurar um bom imóvel na cidade. Depois de ter passado a noite inteira dormindo desconfortavelmente aqui na sala, eu resolvi definitivamente comprar um belo terreno nessa cidade próspera, construir uma casa elegante, como já é da vontade expressa da mãe de vocês há tempos. Augusto então sugere diplomaticamente ao sogro. Então eu recomendo enfaticamente que o senhor vá conhecer pessoalmente a famosa Avenida Paulista. Já existem alguns palacetes impressionantes lá, verdadeiras mansões luxuosas. Qualquer cocheiro experiente da cidade o levará até lá sem problemas. O senhor instrui a filha para preparar cuidadosamente a mala para a partida, mas ela expressa o desejo de ficar mais algum tempo na cidade. Augusto, querendo desesperadamente se livrar da cunhada inconveniente, insiste diplomaticamente que é muito melhor que ela viaje com o pai e o marido. O pai de Augusto começa a demonstrar sinais preocupantes de perda de memória e confusão mental crescente. Ele não consegue reconhecer Paola. Esquece completamente que Augusto é casado com Angélica. Pergunta insistentemente pelo filho e persiste em pedir que a italiana o leve imediatamente até onde o filho se encontra. Francesco critica veementemente a situação política atual. Eu acho sinceramente que essa questão toda de protocolo diplomático é uma grande bobagem sem sentido, filho meu. Porque não tem cabimento algum o governo da Itália criar toda essa confusão desnecessária por causa de meia dúzia de italianos que estão simplesmente pedindo a indenização justa do governo brasileiro. Eu, quando cheguei a esse país promissor, filho, eu tinha uma mão na frente e a outra atrás. Praticamente nada. Bem, na verdade, eu tinha alguma economia modesta guardada. Mas não era nada significativo, filho querido. O filho responde que já conhece perfeitamente essa história familiar. Francesco completa com ênfase. O que eu estou querendo dizer claramente é que não tem cabimento nenhum essa guerra absurda que está acontecendo lá fora nas ruas, justo entre italiano e brasileiro, caspita. É uma loucura completa. Juliana se sente repentinamente mal e diz que precisa se deitar para descansar. Todos se preocupam imediatamente com seu bem-estar. Marco Antônio segue a esposa, genuinamente preocupado com a possibilidade real do bebê nascer prematuramente, mas a esposa italiana o tranquiliza carinhosamente sobre seu estado. Francesco conta à esposa sobre seu velho amigo, o pai de Juliana. Eu não queria falar absolutamente nada por causa da Juliana estar presente aqui, mas o pai dela, se estivesse vindo comigo quando cheguei corajosamente aqui, hoje ele estaria rico como eu consegui ficar. Janete pergunta com curiosidade, por que o amigo não veio junto? E o pai de Marco Antônio continua com nostalgia. Porque ele amava apaixonadamente a nossa querida Itália muito mais do que eu conseguia amar. O pai dele morreu heroicamente lutando ao lado do grande Garibaldi.
A esposa pergunta interessada sobre o tal Garibaldi mencionado, mas ele a trata como ignorante, se recusando terminantemente a explicar algo que, na cabeça dele, ela deveria naturalmente saber. O filho volta para a mesa familiar, querendo saber curiosamente sobre o assunto da conversa. Mas o pai diz ter se esquecido completamente do que estavam discutindo. Paola tenta desesperadamente segurar Altino, que insiste em sair de qualquer jeito para encontrar urgentemente Augusto. Ela tenta firmemente impedir sua passagem,